Não misture os vinhos. Você já ouviu essa frase em algum lugar? Não misture os vinhos. Acredito que você já tenha ouvido esse tipo de frase. Mas quem falou essa frase explicou para você, com embasamento bíblico, o significado dessa fala do Senhor Jesus? Acredito que não, né? Geralmente, essa frase, não misture os vinhos, é muito usada para, como é que eu posso dizer, aprisionar pessoas. Impedir, inclusive, que essas pessoas tenham acesso ao conhecimento, acesso à verdade, acesso aos detalhes. Não misture o vinho. No vídeo de hoje, nós vamos falar com embasamento bíblico exatamente sobre esse assunto. E seria de suma importância você mergulhar nele junto conosco. Sejam todos bem-vindos ao canal Jamison Lopes Oficial aqui no YouTube. Antes de nós entrarmos no assunto de hoje, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, se ainda não é inscrito, curta, comente e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Porque o propósito desse canal não é denegrir ninguém, nem falar mal de ninguém, mas trazer a verdade do Evangelho que liberta, que muda a forma de você enxergar a vida, que muda a maneira de você pensar. Então, faça isso, por favor. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre essa frase que é muito usada, principalmente dentro das religiões, sobre não misturar o vinho. Os vinhos. Você sabia que muitos familiares se afastaram uns dos outros por causa dessa frase dita por alguém que não trouxe a verdade por trás dela, não a apresentou com embasamento bíblico? Casais se separaram, amizades foram destruídas por causa dessa frase dita por alguém que não teve a coragem de mostrar a verdade por trás disso. Nós preparamos um texto com embasamento bíblico e eu vou compartilhar com você esse texto. E se você quiser ter acesso a esse texto que nós escrevemos sobre o assunto, nos envie uma mensagem aqui mesmo nos comentários. Você pode nos enviar uma mensagem, tá? Que nós vamos retornar para você. E claro, é um conteúdo gratuito. Não vamos lhe cobrar nada por isso, porque, como eu falei, o nosso propósito é poder mostrar a verdade para você. Então vamos ao texto aqui que nós preparamos, que é bem profundo, muito profundo. Nós começamos falando sobre o vinho novo. Quando se fala de vinho na Bíblia, refere-se a tudo o que seja de origem da uva. João capítulo 15, versículo 4, você vai encontrar isso. Era a bebida mais usada na época por seu teor nutritivo e saboroso, além de ser de fácil conservação para o uso doméstico. Em viagens no deserto para saciar a sede, além das festas familiares, João relatou isso lá no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Haviam três tipos de vinhos. O vinho novo, por exemplo, é o que Jesus chamou de fruto da videira. Mateus capítulo 26, versículo 29. Ou seja, o suco da uva pisado no lagar. O profeta Isaías também fala sobre isso, lá no Isaías capítulo 63, no versículo 2.
ainda fresco, né? O suco da uva pisado no lagar, ainda fresco e sem mistura. Lembra que no Apocalipse também, né, é citado isso do vinho sem mistura? Apocalipse capítulo 14, versículo 10. O vinho mais usado diariamente nas famílias era o novo, com propósito apenas de alimentação, não tendo tempo nem para envelhecer e nem para fermentar. Então, o primeiro vinho desses três tipos era o vinho novo. O segundo, o vinho velho. É o vinho guardado em odres. Odres, para quem não sabe, era uma bolsa de couro, né? Hoje os vinhos são conservados em barris, mas antigamente eram conservados em odres que eram feitos com couro de animal. E o vinho guardado em odres durante muito tempo para fermentar. O suco da uva, quando envelhecido, se torna mais forte. Josué fala sobre isso no capítulo 9, versículo 4 do seu livro. O fermento sempre foi símbolo da influência do pecado. Marcos capítulo 8, versículo 15 e 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 7 ao 8. Então, o primeiro vinho, o vinho novo, o segundo vinho, o vinho velho, aquele que, né, já estava sendo fermentado, armazenado há muito tempo. E o terceiro, o vinho misturado. É quando se acrescenta ao suco da uva uma mistura que lhe dê maior teor alcoólico. Provérbios 23, 20 e Isaías capítulo 5, versículo 22. Também chamado de bebida forte, por causa do teor alcoólico, né? Toda pessoa que se consagrasse ao Senhor deveria se abster desta bebida. Isso, na antiga aliança, era uma lei. Então, todos aqueles que estavam no seu período, na antiga aliança, havia isso, né? O homem tinha que se reservar para consagrar-se ao Senhor. Então, quem estivesse nesse processo não deveria ingerir nenhum tipo de bebida forte, deveria se abster da bebida forte, né? Jesus, na nova aliança, Jesus é quem consagra o homem. Mas Jesus deu alguns exemplos muito claros que há momentos na vida do homem que ele deve se abster, sim, principalmente da bebida forte, principalmente da bebida com teor alcoólico. Por isso Jesus não quis beber o vinho com fel quando estava na cruz. Por que Jesus rejeitou aquela esponja que estava molhada, né, com vinho, com fel? Porque naquele momento era um momento de abstinência dele. Ele estava vivendo um propósito seríssimo, um propósito glorioso, ele estava focado no seu propósito. E quando serviram para ele o vinho com fel, o propósito era exatamente que ele perdesse o foco do que estava sendo feito. Por isso, ele se absteve. Então, qual a moral dessa frase? Não misture os vinhos. Isso não está relacionado a você não ter comunhão com outras pessoas de outras religiões, de outros costumes, de outra raça. Jesus, quando disse isso, ou o significado de não misturar os vinhos, é exatamente isso, né? É você não misturar o vinho novo com o velho, misturar o velho com um que já tem, ou o novo com um que já tem um teor alcoólico grande. Quer dizer, cada um no seu canto, tá? Então, isso não quer dizer de você não ter contato com pessoas que, por exemplo, frequentam uma outra igreja que não é a sua, tá? Professam uma outra fé que não é a sua. Então o texto que nós escrevemos diz: o Senhor quer nos renovar como o vinho novo que se representa o sangue de Jesus. E claro, né? Até os
especialistas dizem isso, né? Que não se mistura de maneira nenhuma os vinhos. Não tem como, não pode se misturar. Cada um tem o seu sabor, cada um tem o seu jeito, mas cada um também há respeito entre si. E assim deve ser com o ser humano, né? Você professa uma fé, você frequenta um lugar, você se sente bem nesse lugar, por que você vai arrumar inimizade com outra pessoa, ou não vai poder ter contato nem de bom dia, nem de boa tarde, nem de boa noite, nem segui-la numa rede social? Porque você não quer, entre aspas, misturar os vinhos. Então diz aqui que o vinho novo representa o sangue do Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. E o fluir do Espírito Santo, para que não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esse é o propósito maior do cristão. E claro, se você quer se encher do Espírito, você deve se abster de determinadas coisas, né? Você não pode se misturar ou misturar a sua confissão de fé em Cristo com aquilo que te impede de ser cheio do Espírito. Coisa que quando você tem contato com outras pessoas, isso não tem nada a ver. Se formos lavados pelo sangue de Jesus, não podemos deixar que o vinho, ou seja, a vida de Cristo que há em nós, se envelheça e seja misturado com o pecado do mundo. Quer dizer, o misturar dos vinhos está relacionado a isso, né? É você que professa uma fé em Jesus, se misturar com os pecados desse mundo. Reforço, não quer dizer que você não possa ter contato com pessoas. Quer dizer que você não deve, você que professa sua fé em Jesus, misturar a sua fé, a sua confissão de fé, a sua vida cristã com os pecados desse mundo. Este vinho novo também significa o frescor para os desertos da vida e alegria para as nossas festas. Deus quer nos dar, claro, sempre um vinho novo. E você deve a sua busca em Cristo, a sua caminhada cristã, deve ter como base isso, uma vida nova com Cristo. Se renovar a cada luta, a cada deserto, a cada batalha enfrentada. Mas, meus irmãos, não deixe que ninguém, e nem mesmo você que já usou ou tem usado esse pretexto de não misturar os vinhos, não confunda isso. Não permita que um texto sem contexto te distancie da sua família, dos amigos que um dia lhe estenderam uma mão. Jesus, quando falou sobre o assunto, não estava falando para a gente se distanciar de pessoas, mas sim se distanciar do pecado. Que a graça de nosso Senhor esteja sobre todos os que assistiram a esse vídeo.